Bom dia, bom dia, meus queridos irmãos. Nós estamos hoje estudando a lição número 3 da nossa revista Palavra e Vida, dando continuidade aos estudos que tem como tema Marcas da Vida Cristã, que é o estudo sobre as epístolas ou cartas de João, primeira, segunda e terceira a João. Hoje estaremos dando continuidade à lição número 3, a marca de uma nova conduta. Nós faremos a leitura bíblica em 1 João, capítulo 1, dos versículos 5 a 10. Porém, antes, iremos orar, pedir a Deus a direção sobre o que faremos aqui nesta aula. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque podemos estar mais uma vez na Tua presença, reunidos para estudar a Tua palavra. Ó meu Deus, tem misericórdia de nós, ó Pai. Usa a minha boca, usa a minha mente na condução desse estudo e principalmente, meu Deus, tem misericórdia, Senhor, da minha vida, Senhor, e instrui tanto a mim, que estarei ministrando esse estudo, quanto a todos aqueles irmãos e amigos que estarão vendo e ouvindo, para que haja crescimento espiritual, meu Deus, para que vidas possam estar edificadas na Tua graça e no Teu conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Primeira carta de João 1, capítulo 1, de 5 a 10. Leiamos então a palavra de Deus, o que ela nos diz aqui. Deus é luz. Aqueles que não andam na luz não têm comunhão com Ele. Versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Arrependimento, perdão, confissão são marcas da vida cristã e de uma nova conduta da vida cristã. Quando nós decidimos seguir a Jesus, fazer a vontade de Deus em nossa vida, então o que nós temos que fazer? Conhecer a palavra de Deus, orar, pedir para que Deus nos revele a sua vontade e, fazendo a vontade de Deus, buscar a nossa santificação, que é justamente deixarmos de lado todos os erros que cometíamos para não praticarmos mais todas aquelas coisas que não são segundo a vontade de Deus. Então, a nova conduta, ela precisa estar presente na forma como vivemos nossa vida cristã, o que chamamos de testemunho, o que eu tenho tanto falado nas nossas aulas, o testemunho, como é importante o nosso testemunho, onde nós estivermos, para que a nossa vida possa mostrar aos outros quem nós somos,
se somos servos de Deus ou não, se fazemos a vontade de Deus ou não. Então nós vemos aí o seguinte: esse testemunho poderá trazer impacto positivo ou negativo e vai levar a sociedade a evidenciar se somos verdadeiros cristãos ou não. O próprio Jesus disse que uma árvore é conhecida pelos frutos. A mensagem de João nos mostra que há separação total entre a luz e as trevas, Deus e o pecado. Sendo assim, podemos compreender que as trevas são uma referência ao pecado e à falsidade, enquanto a luz trata diretamente da verdade bíblica. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Nós lemos esse versículo, está em 1 João 1, versículo 9. Dentre as marcas dessa nova conduta, temos a destacar aqui nessa lição 3. Verdade, comunhão, confissão de pecados. Então vejamos, a primeira dessas marcas, a verdade. Aqueles que vivem na luz vivem acima de tudo na verdade. E a verdade está na palavra de Deus, está na vontade de Deus. O nosso Deus é um Deus de verdade, um Deus de vida, um Deus de paz, um Deus de segurança. O alerta de João no versículo 6 chama nossa atenção para o risco da hipocrisia. Hipocrisia. Aparentarmos ser o que nós não somos. Viver uma vida da boca para fora, diferente da prática. Isso é hipocrisia. Falar uma coisa, fazer outra. Isso não pode fazer parte da vida cristã. Quando vivemos uma vida de aparências, declarando que temos comunhão com o Pai, quando na verdade às escondidas praticamos as obras das trevas, tornamo-nos mentirosos e evidenciamos que não temos tal comunhão. Os falsos mestres que João está combatendo tinham esta prática. Alegavam ser pessoas iluminadas, possuidoras de comunhão com Cristo. Porém, como afirma o apóstolo, o fato de andarem nas trevas refutava essa afirmação. Andavam nas trevas, então não podiam de jeito nenhum viver na verdade, viviam na mentira, na falsidade, na hipocrisia. A verdade é algo tão importante na vida do cristão que João a compara com a luz. Devemos lembrar que Deus é luz e nada fica oculto aos seus olhos. Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus é onipresente, Ele pode todas as coisas. Deus ele está presente em todos os lugares, onipresente, está presente em todos os lugares. E onipotente, Ele pode todas as coisas. Então, nós não podemos enganar a Deus. Nem a Deus, nem a nós mesmos. São as duas pessoas que não podem jamais ser enganadas, a nós e a Deus. Porque Deus conhece, Deus sonda os nossos corações, Ele conhece os nossos pensamentos. Então devemos lembrarmos que Deus é luz e nada ficou oculto. Todos os nossos atos são vistos e são do pleno conhecimento de Deus. Andar na verdade
é lembrar que não é possível fugir da presença de Deus. O Salmo 139 nos revela isso quando diz: Senhor, tu me sondas e me conheces o meu deitar e o meu levantar, né? Inclusive, o cântico Asas da Alva, que foi gravado pelo grupo Prisma Brasil, traz a mensagem musicada do Salmo 139. O Senhor sonda, conhece o nosso coração, conhece a nossa mente. Nós não temos como nos esconder de Deus. É impossível nos escondermos de Deus. Deus é luz, tá? E Deus está indicando sua santidade e pureza. O apóstolo, ao afirmar que Deus é luz, está indicando sua santidade e pureza. Sendo assim, aqueles que andam na mentira ainda vivem sob o domínio das trevas. Por fim, o apóstolo é categórico quando diz que os que estão na verdade não praticam a mentira, ou seja, os falsos mestres ou falsos cristãos fogem da verdade e evidenciam isso na maneira como vivem. Se somos nova criatura, a mentira não deve e não pode fazer parte da nossa vida. Nós temos que estar vivendo na verdade. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O Salmo 139 nos diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tudo conheces. Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência para mim maravilhosíssima, tão alta que não a posso atingir. Para onde eu irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Quando diz: e se tomar as asas da alva, se habitar no escuro do luar, até ali a tua mão me guiará, tua destra me susterá. Isso é uma parte do cântico Asas da Alva, do grupo Prisma, em que mostra claramente o que o Salmo 139. Leia em casa o Salmo 139 todo e medite nele, que é tão importante, é tão profunda essa mensagem, porque ele fala da onipresença e da onipotência de Deus, justamente atributos, características do caráter de Deus que eu falei agora há pouco, né? O Salmo 139. Porém, além da primeira parte, que é a verdade, temos aqui a segunda parte da nossa lição, que é a comunhão. Comunhão. Vemos o seguinte: ela é comprovada em uma nova conduta. A segunda característica comprovada em uma nova conduta é a comunhão. Uma nova conduta é o que? A nova vida. A comunhão é aqui colocada como consequência direta da verdade. Caminhamos
na luz. Dessa forma, João explicita a importância da comunhão como marca de uma nova conduta, recebida mediante a purificação dos pecados. O que ele assegura é somente pelo sangue de Cristo Jesus que podemos ter essa comunhão, que podemos ter essa nova vida. Devemos refletir sobre essa verdade à medida em que se torna impossível ter comunhão com Deus andando nas trevas, praticando as obras das trevas. E nossa comunhão com o corpo de Cristo fica prejudicada. O corpo de Cristo é a igreja local. Quantas brigas, divisões e problemas motivados pela mentira e por comportamentos característicos daqueles que estão nas trevas são causados. John Stott diz que temos razão de suspeitar dos que alegam intimidade mística com Deus e, entretanto, andam nas trevas. Religião sem moralidade é ilusão, uma vez que o pecado é sempre uma barreira para a comunhão com Deus. Então vejamos, as obras das trevas podem se fazer presente na igreja? Sim, com certeza que sim. Não é porque quando damos brechas, espaços para que o inimigo atue, use a nossa boca, use a nossa mente para agirmos de forma contrária, de forma oposta à vontade de Deus. Então, se temos uma nova vida, nós temos comunhão com Cristo e comunhão com a igreja de Cristo. O corpo de Cristo é a igreja. Então, nós fazemos parte desse corpo do qual nós somos membros. E os membros são parte da igreja. Mas quem é a cabeça da igreja? É Cristo que é a cabeça. Então, a mente de Cristo precisa estar presente em nós. E tendo a mente de Cristo, nós podemos fazer parte desse corpo, fazer a vontade de Deus, dedicar a Deus os nossos dons, os nossos talentos, a nossa vida, para o engrandecimento do reino de Deus. Porque os dons espirituais, eles existem para a edificação da igreja. A igreja é um todo, é um corpo. O corpo sendo edificado, os seus membros também estarão sendo edificados. É uma consequência, é uma coisa que está diretamente ligada, ou, numa linguagem matemática, é diretamente proporcional, né? Então nós precisamos lembrar que precisamos ter comunhão, precisamos ter conhecimento da palavra, precisamos vigiar para que a gente tenha uma vida verdadeira, um testemunho verdadeiro, uma vida de retidão segundo a vontade de Deus. No item 3, confissão de pecados. João novamente nos coloca diante de uma realidade que os falsos mestres tentam esconder, alegando que não andavam nas trevas. Chegavam ao extremo de negar que em suas vidas existia pecado. Todos nós temos pecado. Não tem ninguém, nenhum ser humano que tenha uma vida totalmente sem pecados. O pecado faz parte da nossa vida, sim. O pecado não pode virar rotina na nossa vida, mas ele faz parte. Porque à medida nós somos pecadores remidos, arrependidos, lavados no sangue de Jesus,
fomos atingidos pela graça salvadora de Jesus Cristo, pelo perdão de Jesus Cristo, justificados por Ele. Mas nós temos que levar uma vida de santidade, uma vida de cumprimento daquilo que Deus quer, para realmente cumprirmos a vontade e termos uma vida cristã verdadeira, uma vida real. Como diz lá no hino, uma vida para ser um vaso de bênção, é mister uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Real é verdade. Então nós precisamos confessar os nossos pecados, sim. E a quem? A Deus. Nós temos pecados, sim. E precisamos reconhecer que temos pecados e confessarmos a Deus. O que nos diz? 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. A confissão dos nossos pecados nos levará pelo caminho da purificação. Purificação, lembrando que essa purificação é um processo constante, porque é onde a verdade e a santidade passam a integrar a nova maneira de viver. Somente quando estamos diante da luz é que reconhecemos nossas trevas. O cristão genuíno é alguém que confessa seus pecados de maneira contínua, não apenas os repetindo, como também reconhecendo e mudando sua conduta. Aí é a prática da santificação. Separar-se do pecado, guardar-se do pecado, viver segundo a vontade de Deus. A santificação precisa ser buscada a todo o momento da nossa vida inteira, tá? Porque as coisas acontecem sim, então nós não podemos deixar de praticar a santificação. Devemos ter em mente que cada um de nós é alguém necessitado de olhar para a sua realidade e perceber os pecados cometidos, confessá-los e abandonar a sua prática. Não podemos cair no engano do liberalismo, achar que tudo é permitido, afirmando que não há pecado. Em Romanos 3,23 fala: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram. Não tem ninguém que não tenha pecado, a não ser Jesus Cristo, o homem Deus. Ele sim viveu sem pecados, mas todos os seres humanos têm pecados, e por isso que a gente precisa se arrepender. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Se fizermos isso, Deus tornaria-se um mentiroso dizer que não existe pecado. O próprio texto nos ensina. Uma nova vida em Jesus requer de nós a confissão do nosso pecado. Como diz em 2 Coríntios 5, capítulo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tem um cântico que foi hino de um congresso de jovens lá na primeira igreja batista em Nilópolis, lá em 1987, que tinha como tema
um novo ser para um novo mundo. Que dizia o seguinte: se você veio hoje aqui pensando talvez em ver um show, você se enganou. Porém, se está para esperar por algo novo acontecer, você acertou. Em nós há um poder bem diferente que contagia toda a gente e faz nossa alma se alegrar. Esse poder vem do Senhor. Creia, amigo, em seu amor. Tudo vai se transformar. Novo, meu Jesus vai fazer tudo novo. Fez em mim e por isso eu o louvo. Quando o aceitei pela fé. Novo, um novo ser para um novo mundo. Cristo faz isso num segundo, pois quem vive em Cristo, nova criatura é. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse cântico, esse hino do Congresso lá, que aconteceu há 34 anos atrás, 34, quase 35 anos atrás, eu me lembro da primeira estrofe, foi essa que eu cantei. Eu não me lembro da segunda estrofe, mas eu cantei a primeira estrofe e o coro dele. Uma linda letra que foi de autoria da cantora lírica Aida Batista, que foi ministra de música da nossa igreja naquela época e hoje vive lá na Áustria, seguindo a sua carreira lírica e também fazendo um trabalho missionário lá na Europa. Então a gente vê que essa letra é tão direta, né? Tão bonita, é uma interpretação de 2 Coríntios 5:17, que fala sobre a nova criatura que nós precisamos ser quando decidimos seguir os caminhos de Jesus, fazer a vontade de Deus. Concluindo a nossa lição, vemos o seguinte: a nova conduta do cristão passa pelo crivo da verdade e pela bênção da comunhão e entra pela porta da confissão pessoal. Sem isso, seguimos andando em trevas. A nova vida em Cristo produz uma transformação interna, revelada em atos externos. Recebemos uma nova natureza e uma nova conduta. Portanto, nossas ações precisam revelar o caráter transformado em Cristo e glorificar o nome do Senhor. O caráter transformado, o caráter de Deus precisa se fazer presente na nossa vida para pensar e agir. A verdade, primeira das reflexões. A verdade é uma característica dos filhos da luz, ou seja, como nós lidamos com ela revela quem somos. Por isso devemos refletir. A verdade é uma realidade em nossos atos. Lembrando que essa parte da lição é uma reflexão pessoal. Cada um vai fazer uma introspecção própria. É você e Deus. Segunda, a comunhão é para nós uma realidade e desejá-la é parte da nova natureza. Portanto, o que temos feito para manter nossa comunhão com o Pai e o próximo. Terceiro ponto para reflexão. Sabemos que não somos infalíveis. Ninguém é infalível.
Mas João ensina que devemos fugir da hipocrisia e da mentira, no sentido de esconder nossos pecados. Quais pecados precisam ser confessados ao Senhor? Temos que pensar. A nossa lição hoje, falando sobre a nova vida em Cristo, é muito importante, porque esses versículos de 1 João, capítulo 1, nos levam a repensar nossa vida, a saber, para a gente refletir quem nós somos, o que nós estamos fazendo. Será que a luz de Cristo está sendo vista em nós? Se não estiver, precisa estar. Precisa. Não tem como não estar. Precisa ser uma marca registrada da nossa vida, o nosso testemunho. Um testemunho verdadeiro, fiel, de santidade, de justiça, de fé. Nós queremos agradecer, irmãos, pela atenção. Queremos também pedir para que estejam continuando com os nossos propósitos de oração. Pela nossa igreja, pela nossa classe da Escola Bíblica Discipuladora, pelo nosso país, pela situação do mundo, do que está passando, que Deus possa ter a devida misericórdia de nós, mas devemos estar em oração para que as coisas se cumpram, para que nós estejamos bem, para que o Senhor nos guarde e principalmente para que o Espírito de Deus nos dê a devida sabedoria de vida para todos os momentos da nossa vida. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela Tua graça, pelo Teu poder, muito obrigado pela Tua misericórdia. A Ti bendizemos, a Ti glorificamos, porque Tu és santo e poderoso, porque Tu és vivo e verdadeiro. Muito obrigado pela Tua palavra que aqui pôde ser ministrada, porque Tu pudeste usar, meu Pai, como Teu instrumento. Agora, meu Deus, queremos pedir, queremos Te rogar, Senhor, que Tu tenhas misericórdia de todos nós, que Tu possas visitar, ó Pai, a nossa igreja, os nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos amigos, que Tu, ó Pai, tenha misericórdia da nossa classe, da nossa querida professora Jália, do povo brasileiro, que, ó Deus, tenha misericórdia do povo brasileiro, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, de todos nós, dá sabedoria, Senhor, àqueles que estão em posições de liderança política, para que, ó Deus, possam estar vivendo, pensando, Senhor, como Tu pensas. Dirige essas mentes, Senhor Deus. Dá a Tua direção sobre todos nós. Guarda-nos, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão. Orienta-nos a cada dia, a cada momento, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.